Fa... Fala aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, com o primeiro vídeo, tanto que esse jogo foi o que apareceu na verdade realmente no primeiro vídeo que eu falei sobre o canal, jogando aqui um jogo chamado Call of War. Esse jogo é um jogo muito legal. Ele fala sobre Segunda Guerra Mundial. Assim, vai parecer meio estranho vendo aqui agora, mas eu vou começar outra partida aqui, que aí vocês vão entender melhor. Eu vou dar um cortezinho aqui e aí vocês vão ver melhor depois. Calma aí. Bora lá. Eu cheguei em outro save que eu tenho, que eu acabei de começar com os Estados Unidos. E uma dica que eu vou dar nesse jogo. Nesse jogo, além das tropas, que eu vou falar daqui a pouco, bora lá. Eu vou começar pelo primeiro tutorial, que é como lidar com seus recursos e como lidar com fábricas e essas coisas. Bom, a gente tem que lembrar que esse jogo não é simplesmente um jogo que eu ganho dinheiro, eu compro uma tropa e vou pra guerra. Não, você tem que ter todo um planejamento. Então, por exemplo, dinheiro, eu tenho uma produção diária. Materiais raros, tem uma produção diária. Combustível, tem uma produção diária. Metal, tem uma produção diária. Mão de obra, bens e comida também. Aí você me pergunta, Pedro, que é o meu nome, como é que eu consigo aumentar a quantidade de recursos que eu ganho? Primeira maneira, você pode invadir outros países. Então, por exemplo, aqui o Canadá. Eu poderia declarar guerra no Canadá. É por aqui que declarar guerra. Aí você vem aqui e aperta aqui. E nesse negocinho aqui que tá dizendo ok. E aí você declara guerra. Por quê? Porque no Canadá, se você for olhar as províncias, que são essas partes de terra aqui, ó, que deve estar acendendo aqui, ó, são províncias. E nessas províncias você produz coisa. Então, nessa província produz mão de obra e dinheiro. Dá pra ver aqui em cima. Mão de obra e dinheiro. Aqui produz material raro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui em cima. Bem aqui em cima, canto superior esquerdo. Dá pra ver que eu ganho materiais raros. Aqui nessa eu consigo ganhar petróleo. Então é a primeira maneira que você tem para ganhar recursos. A segunda maneira que você tem para ganhar mais recursos nesse jogo é vindo aqui nessa aba de províncias, visão geral, e você procurar aqui as províncias em que você produz coisas. E aí como é que funciona? Nessas províncias onde você produz coisas, aparece aqui no canto, os bens produzem. Vocês estão conseguindo ver aí. E aí o que você faz? Quando estiver nessas províncias, você pega, seleciona elas, é um toque só. Você seleciona elas com um toque. Algumas já estão construindo. Você faz o que? Você faz infraestrutura. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, ó. Construção. Aí, ó, infraestrutura. Aqui, ó. Com a infraestrutura nível 1, eu consigo aumentar em mais 10% a minha produção de recursos, em mais 10% a velocidade das unidades terrestres, mais em 5% a moral das tropas. E o que você faz então? Quando você chega numa província que, sei lá, produz comida, material raro, alguma coisa dessa, você vem e constrói infraestrutura. Por quê? Porque você vai conseguir por um preço barato. Você vê aqui embaixo que não é um absurdo de caro, levando em consideração o que eu ganho, pelo menos, aqui no jogo. Você consegue aumentar a produção desses recursos. Então é algo barato e que a longo prazo vai te dar um grande bônus. Tem que lembrar que esse jogo aqui, você não pensa a curto prazo, você tem que pensar tudo a longo prazo. Então assim, sempre construa isso daí. E a velocidade de unidade terrestre, a velocidade que ela anda pela província, eu já vou dar um exemplo disso. E a moral é basicamente a vida, tá? A moral é resumidamente a vida. E a moral da própria província, que também tem que aumentar, porque quando você toma uma província,
ela fica com menos moral. Vou dar esses exemplos ainda, calma aí. Então, bora lá. Então, agora com isso já explicado, bora para a próxima parte, que é as tropas. Então, por exemplo, deixa eu vir nesse soldado aqui, ó. Tropa do 16º Regimento de Infantaria. Qual que é o negócio desse jogo que eu acho que talvez alguns de vocês até fiquem meio decepcionados com isso, que é... Esse jogo ele tenta ser bem realista em questão de tempo. Então, pô, deixa eu mover ele para essa outra cidade. Para ele fazer esse trajeto aí vai demorar 5 horas. Assim, aí você me fala, Pedro, isso é um trajeto rápido? Não é. Esse jogo aí tenta ser realista. Então, por causa disso, essas movimentações acabam sendo mais demoradas. Então, assim, se você quer instalar esse jogo e jogar ele, você vai ter que ter paciência com esse tipo de coisa. Minha dica é, por exemplo, vamos dizer, sei lá, você bota uma tropa para movimentar um plano de ataque e você sai, por exemplo, um pouquinho e essas coisas. E aí, por exemplo, essa tropa aqui, ela demoraria 5 horas. Até porque tem que lembrar que o percurso de uma província dessas para outra é um percurso longo, dá até para ver mais distanciado assim. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um voo com esse avião que está mais longe para aquela região, o que infelizmente não vai dar porque a zona de patrulha dele é menor, mas caso eu queira mandar ir para a zona limite de patrulha dele, ele vai demorar apenas 17 minutos, porque ele é obviamente um avião e por causa disso é mais rápido. Tá dando uns bugs, mas isso aí é por causa do jogo mesmo. Assim, então assim, é um jogo que você tem que ter paciência, você tem que ter muita estratégia. Eu vou trazer de pouquinho em pouquinho alguns vídeos falando sobre estratégias dessa. Então assim, nesse vídeo por enquanto eu já falei sobre o negócio dos recursos, como é que você consegue mais, e sobre um pouquinho do movimento das tropas. Aí obviamente cada tropa tem um certo nível de velocidade. Para você saber o quão rápido uma tropa é só você vir aqui em pesquisa, aqui no canto inferior direito. Você, por exemplo, vir na infantaria. E, por exemplo, chegar aqui em infantaria nível 1. Aí eu aperto nesse I. E se eu arrastar aqui para baixo, mostra a velocidade que ele anda. Então você vê que em planície anda 25 km por hora, colina 25, montanhas ele já anda mais devagar, ele anda 19. Em perímetro urbano anda 25 e no mar ele anda a 23. Aí no caso, minha bateria tá acabando aqui, mas vai dar tempo de terminar esse vídeo aqui. Então é o seguinte, e aí no mar como é que funciona? Eu vou dar uma explicada básica nisso aí, porque eu ainda vou trazer um vídeo específico sobre pesquisas. Mas basicamente é o seguinte, se eu vim aqui na parte de naval e vim nesse navio aqui, esse é um navio de transporte. E cada tier do navio de transporte tem uma melhoria. Então, por exemplo, esse daqui ele já anda 30 km por hora no nível 2. O nível 1 anda 23, como vocês puderam ver anteriormente. O nível 3 ele já anda 38. E o nível 4, para finalizar, ele anda 45. Então é basicamente isso. Eu não vou me aprofundar muito na parte de pesquisa, porque eu ainda vou trazer um vídeo específico sobre isso. Outra maneira que você tem para aumentar a produção de recursos, só que essa maneira eu não recomendo você fazer, porque é uma maneira muito cara e que você vai precisar realmente gastar muita coisa para ter um retorno, seria construir fábricas. Mas por que não vale a pena? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, não precisa nem ser uma província que produz alguma coisa. Eu só quero mostrar o tempo e grana que você gasta para você construir isso. Se eu vim numa cidade e eu vim aqui, por exemplo, olhar no complexo industrial, eu consigo ver,
que a produção de recursos no nível 1 aumenta em 10% e no nível 5 aumenta em 50%. Aí você me diz, pô, 50, 10% é uma quantidade boa? É uma quantidade muito boa. Só que agora no início do jogo, você consegue ver aqui embaixo que custa 10 mil de aço, 5 mil de material raro, 20 mil de dinheiro. Demora 2 dias para você construir esse complexo industrial. E 2 dias não é 2 dias do jogo, é 2 dias da vida real. E 750 de recursos. Então, assim, você realmente vai gastar muito recurso. E assim, você só vai conseguir os 25%, que é realmente o melhor bônus, caso você melhore para o nível 5, que é mais caro ainda. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma cidade minha que já tem um complexo industrial, pelo menos no nível 1, para mostrar para você o quanto que demora para o tão caro. Não é tão caro, porque assim, para você evoluir depois fica mais barato. Mas ó, por exemplo, pro nível 2 demora 1 dia e 6 horas, além de custar um pouco. Então assim, para a parte de ganhar recursos, não vale a pena o complexo industrial. Então assim, caso você realmente queira ganhar de recursos, dinheiro e essas coisas, invista em infraestrutura. A infraestrutura tem até 3 níveis e eu recomendo você, logo nos primeiros 10 dias de jogo, tentar melhorar o mais rápido possível nessas províncias chaves e também nas cidades principais. Que o que seria as cidades principais, cidades rurais, eu também vou explicar em outro vídeo. Mas o ideal é que nessas cidades que eu mostrei, nessa parte do mapa que eu mostrei, que tem essas regiões que produzem recursos, eu vou dar a sugestão para vocês melhorarem até o nível 3, porque é barato, não demora tanto tempo quanto as indústrias, e é só até o nível 3, você tem que evoluir 2 níveis a menos, então vale bem a pena. E além disso, não é só o bônus de tem a indústria. Não, tem o bônus de ter a indústria. E você, ao mesmo tempo de ter o bônus de ter a indústria, você além do benefício de ter infraestrutura, você ainda recupera a moral da província ou dos seus soldados. E você ainda consegue mais recursos e que seus soldados naquela província andem mais rápido. Então, vale muito a pena fazer isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que deu para entender bem essa questão sobre os recursos. Sugiro que vocês se inscrevam no canal, que vai ter muito conteúdo não só desse jogo, mas também de muitos outros jogos. É porque agora eu tô meio sem tempo, agora é de madrugada, acabei de fazer o canal. Até por isso eu estou falando de uma maneira meio lesada. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é o meu ar-condicionado, porque eu moro numa cidade minimamente quente aqui no Brasil, então assim, é complicado viver sem ar-condicionado aqui. Então, pros próximos vídeos vocês vão ter que se acostumar. Depois, quando eu for gravar de manhã, que seria o horário certo, vocês não vão ter que mais encarar esse problema do barulho do ar. Mas, vou encerrar esse vídeo por aqui. Dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Valeu, até a próxima. Vou fazer mais vídeos sobre esses temas. Essa aqui é só a parte 1 e falou!